A paz do Senhor a todos. Excelente dia, excelente tarde, excelente semana. Que Deus abençoe cada um que assiste cada vídeo que é postado. Em nome de Jesus, que você receba paz, receba alegria, receba saúde, receba tudo de melhor na vida. Em nome de Jesus. Estou estudando aqui sobre... É tanta coisa, né, que nós extraímos à luz da palavra, que nos engrandece, que nos faz conhecer mais a Deus, e situações que nós temos que reconhecer, muitas das vezes, reconhecer que nós erramos numa atitude, mas que possamos reconhecer, cair em si e pedir perdão ou perdoar para a nossa vida normalizar. Em nome de Jesus, estudando aqui sobre o filho pródigo. Em nome de Jesus, que fica em Lucas 15, versículo 11. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. Mas o moço disse, pai, dá a fazenda que me pertence, e repartiu por eles a fazenda. No 13 fala que em poucos dias o filho mais novo ajuntou tudo e partiu. Ele era o mais novo, ele pediu a parte na herança dele, o pai não questionou, ele não precisava, ele estava vivo, ele não precisava dar, mas ele não questionou, pegou a parte, deu e ele partiu. Partiu para, aqui está falando, ó, para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluvelmente. Então esse filho pegou aquela herança, aquela parte, foi para uma terra longe, foi viver devassamente, foi fazer tudo de errado, não foi ele que trabalhou, não foi ele que suou, ele só pegou a herança e foi embora, e aí perdeu tudo. Nisso, no 14 fala, e havendo ele gastado tudo, houve a terra uma grande fome e começou a padecer. Então ele gastou tudo. E naquele lugar que ele estava, houve uma grande fome. Muitas das vezes acontece isso. Nós estamos bem, moramos com nossos pais, ou estamos num bom emprego, numa situação excelente. De repente, vai vir uma situação que vai nos afligir, nós vamos ficar padecendo. Muitas das vezes por termos feito coisas erradas, muitas das vezes porque simplesmente aconteceu. Que nós possamos aprender com o filho pródigo, ele aprender. Tanto ele pediu a parte dele, como ele não soube usar aquela herança, ele foi gastar, foi viver devassamente. Aí veio a fome. Aí nessa fome, o que aconteceu? E foi-se, chegou um cidadão daquela terra, qual mandou... Aí ele arranjou um trabalho, foi trabalhar numa fazenda, cuidar de porcos, lidar com porcos, dar banho em porcos e desejar até comer comida dos porcos. Olha a que nível esse filho, que tinha tudo, se colocou. Muitas das vezes nós somos esse filho, porque nós temos um pai celestial que cuida de nós, que nos deu já direito à vida, à abundância, à prosperidade. O Pai já enviou o Filho dele, que foi Jesus, para morrer no nosso lugar, e nós temos todas essas bênçãos nas nossas mãos. Mas nós, muitas das vezes, pegamos as bênçãos que Deus deixou para nós, não usamos a palavra a nosso favor, caímos numa situação tão ruim, vamos trabalhar em lugares tão obscuros que ninguém deseja estar. Esse filho foi para lá, esse filho aqui foi. Aí ele foi trabalhar lá, ó. Quando veio a fome, ele cuidava de porcos. No 16 está falando, ó. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Aí que ele reconheceu, aqui vai falar que quando ele caiu em si, que ele começou a lembrar da casa do pai, que tinha comida, ó, quentinha, cama quentinha, roupa lavada, não valorizava. Filho, você hoje venha conhecer isso. Você na casa do seu pai, da sua mãe, muitas das vezes você tem de tudo, você não dá valor. Olha esse filho aqui, ele tinha de tudo, ele não valorizou. Aí ele foi, com fome ele desejou comer o que os porcos comiam. Que nós não venhamos desejar comer o que os porcos comem. Mas aí continuando, e no 17
louvado seja que ele caiu em si. A pessoa só vai ter uma mudança de vida quando ela cai em si, no que está fazendo de errado ou que fez de errado. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí o que ele fez? Olha o 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o Senhor e perante ti. E não sou digno de ser chamado de teu filho, fazem como um dos teus trabalhadores. Então, o que ele fez? Ele se levantou, ele começou a pensar, ele caiu em si. Quantos trabalhadores do meu pai não tem falta de nada? Ele lembrou, essa hora eles devem estar comendo aquela comida gostosinha que é servida todo dia. Aí ele falou: vou me levantar, vou pedir perdão ao meu pai, vou pedir perdão ao Senhor, que eu pequei. Ele reconheceu. Então, esse filho, essa filha, esse pai, esse marido, só vai ter uma mudança de vida quando ele cair em si do que ele está fazendo de errado e ele resolver pedir perdão, perdoar, pedir perdão, se arrepender, se levantar. Olha o que ele fez. E ele, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu. O pai sempre o esperou, olhava todo dia pela janela para ver se aquele filho estava voltando. Aquele pai tinha necessidade de que aquele filho voltasse. Mas aí, teve ainda uma intrigazinha, porque o que ficou com ciúme de todo o banquete que o pai ofereceu para aquele filho. O que ficou, não entendeu que ele ficou e ele tinha tudo. A hora que ele quisesse, ele poderia pedir para o pai dar uma festa, mas ele não pediu. E aqui é citado isso. Houve alguém que foi lá e falou: ó, teu irmão voltou. Foi alguém que foi incitar intriga. Irmãos e irmãs, tem muito isso. Muitas das vezes a coisa tá ali, vem um para botar uma lenha numa fogueira para aquele fogo aumentar. E foi essa a pessoa que foi lá falar com o irmão que ficou: teu irmão voltou, teu pai recebeu ele sabe de que maneira? Aí falou da maneira que o pai tinha recebido: anel no dedo, sandália nos pés. O irmão ficou com ciúme, foi cobrar do pai. Vamos ver isso aqui? Olha, ele viu e foi lá, o pai correu, ainda estava longe, o pai... e ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou o pescoço e o beijou. Eu amo essa palavra, íntima compaixão. Esse encontro aqui até me dá vontade de chorar, de tão emocionante que é. Quando o pai viu, o pai esperava por aquele filho todos os dias. Quando ele viu, ele se moveu de quê? De íntima compaixão. Nós já estudamos sobre íntima compaixão, que é você se colocar no lugar do outro. Esse pai se colocou no lugar desse filho que estava lá passando fome, necessidade. Que nós possamos exercer todos os dias esse sentimento aqui, para um filho, para aquela pessoa que está no deserto. Se colocar no lugar do outro. E aqui ele foi, correu, abraçou e beijou, né? E aqui ele mandou fazer uma festa, chamou os trabalhadores dele, mandou: ó, depressa, traga a melhor roupa, põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, que ele estava descalço, sandálias nos pés para ele ser digno novamente. Mandou matar o melhor bezerro, fez uma festa. Que você faça uma festa na sua vida, na sua casa, no retorno dessa pessoa que você espera, ou com essa notícia que você vai receber de levante na sua vida. Faça uma festa. Escreva aí nos comentários aí. Eu recebi uma grande resposta. Eu vou declarar aqui para glorificar o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí, melhor bezerro. E o filho que ficou, que está no versículo 25, estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, viu a dança. Aí veio o sentimento de quê nele? O sentimento que mata, que é o ciúme, a inveja. Aí veio esse sentimento e ele veio e o pai declarou o que tinha acontecido. E ele, ouvindo, o que ele falou? No 28, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Esse outro que ficou servindo o pai todo dia, mas não se colocou no lugar do irmão que foi, desperdiçou a fazenda, perdeu tudo, estava passando fome, estava sem sandália, estava sem roupa, estava um andarilho. Um andarilho. Quantos andarilhos tem aí que tem um pai, que tem uma mãe, mas está um andarilho? E esse irmão não reconheceu isso. Falou: poxa, pai, eu estou aqui, eu sirvo o Senhor, eu faço de tudo pelo Senhor. O Senhor nunca matou nada para me festejar. Olha a resposta do pai.
ele se indignou no 28, né? No versículo 29 fala, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, o meu irmão que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse o melhor cevado. Olha a resposta do pai. Ele disse, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar e regozijar, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Meu irmão, nessa tarde, o que se perdeu, o que está morto, quando ele chegar, que você possa dar o melhor, se colocar no lugar dessa pessoa, e, em nome de Jesus, fazer uma festa. E você, filho, que ficou, não se indignar, ficar alegre igual o pai, porque essa pessoa que está morta precisa ser recebida com amor. Que Deus abençoe a todos.